como eu havia avisado para vocês, né, eu sou o tutor Pablo. Eu vou aqui acompanhar vocês aqui, né, em substituição ao tutor Carlos, que antes, né, acompanhava vocês. E eu olhando aqui nessas três turmas aqui, né, lembrando aqui que é a turma que tem 9 alunos, né, de São Mateus, Espírito Santo. Uma que tem 7 alunos de Aracruz e outra com 5 alunos de Vila Velha, né? No total, 21 alunos e três turmas diferentes. Então, eu estava olhando aqui, deixa eu já compartilhar aqui de cara com vocês. Eu estava vendo a última aula e o professor analisando o SCORM, né? Ok, estamos compartilhando aqui. Então, observando aí a última aula aqui, o professor Carlos conversou aqui comigo. Só um minutinho, pessoal. Eu estava deslogado aqui. Ele mostrou as últimas aulas aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Como a gente está na penúltima aula, é, eu queria até conversar com vocês aí, aproveitar o ensejo, para a gente, na próxima, né, na próxima disciplina aí, que vai ser o módulo 2, se não me falha a memória, da gente já começar em outro dia aqui já na sexta-feira. Sexta-feira, nesse mesmo horário aqui, das 20 às 21 horas, né? Que aí vai encaixar aqui, que eu estou substituindo, né? Ou para eu ficar permanente com vocês, ou para outro tutor assumir, né? Enquanto o seu Carlos sai. Então, eu vou deixar registrado aqui, né, para vocês, e pode ser que essa aula, mas aí a tutora aqui, que é a monitora, desculpa, né, que é a Stephanie, ela vai avisar vocês, eu vou avisar, ela vai avisar também, vai deixar bem claro. Então, eu quero ver se eu mudo esse horário para todas as sextas-feiras, né, das 20 às 21. Já na próxima, como faltam duas aulas, né, aqui, ó, essa aqui é do dia 10/8, então a próxima aula, se for para ser sexta-feira, em função de choque de horário, eu aviso previamente para vocês, tá bom? Mas, assim, a princípio vai ser na quinta mesmo. Não houver choque aqui, né? Pode ficar tranquilo que vocês não vão ser prejudicados aí em relação a isso, tá? Então, pessoal, eu, eu que observando aqui, existem uns elementos de projeto, porque quando eu lembro lá da UC que vocês fizeram, né, que era desenho arquitetônico, né, interpretação de projetos e tal. Era mais genérico, porque era ligada, por exemplo, a NBR 5444, que ela fala, né, sobre padrões de simbologia que a gente, né, aplica no projeto normalmente, né? Igual aqui, ó. Eu peguei esse projeto aqui de um posto, pessoal. A carga dele é baixa, né? Poderia ser muito bem a carga aí de uma residência, né? O que que eu estou pensando? A gente, nessa aula aqui de hoje, fazer um retrospecto do que é um projeto elétrico, né? Predial, né? Que são basicamente cargas baixas, né? Quando eu falo carga baixa, né? Parece assim, fica assim meio, como se diz, fica meio no ar, né? Eu vou pegar o da concessionária local aqui, essa aqui é a norma que atualmente a Equatorial está com outro nome de outra concessionária.
Mas a Equatorial, a concessionária nossa local aqui, ela serve. Eu não sei a concessionária de vocês aí, mas basicamente os cálculos que aqui estão, ó, aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. A princípio, né, eu não sei se o professor comentou, todo projeto elétrico, seja ele predial, industrial ou comercial, independente, ele pega energia, ou seja, ele é alimentado pelo ramal, ou aéreo ou subterrâneo, da baixa tensão. Se ele for predial igual, né, da matéria em curso, e se ele for um comércio pequeno, né, igual esse posto aqui eu selecionei aqui para gente, ele pega energia direto da baixa tensão, né, da malha de distribuição urbana. Essa aqui, ó. Isso aqui é a planta de situação, né? Um projeto elétrico, basicamente, né? Esse aqui está bem compacto, a prancha, né? Ela vai conter a planta baixa, né? Que vocês viram lá em leitura e interpretação de desenho, né? A planta baixa, o projeto elétrico aplicado aqui com as nomenclaturas, interruptor, né? Pontos de força, né? Ou tomadas, né? Tomada baixa, tomada média altura, né? Da altura do interruptor, tomada em uma altura, vamos pegar as clássicas aqui, ó. Essa daqui não, essa aqui é média. Deixa eu pegar uma alta aqui. Ó, essa aqui, ó, do banheiro desse escritório aqui, né, que é totalmente achurada, independente geralmente é essas que usam, mas a princípio, quando o pessoal lá da concessionária local faz análise, eles veem aqui na legenda para ter certeza, ó, por exemplo, o interruptor, a simbologia é essa aqui, ó, o S, né, vem lá do inglês, né, do switch, né, de fazer o chaveamento, né, o fechamento aqui. Então, o A, né, o B aqui seria o número do circuito ou do disjuntor, e o C seria o comando né, desse disjuntor. Aí, pessoal, o analista de projeto, né, todo mundo que fazem essas análises aí, né, eles, é, eles olham primeiro na nomenclatura, né? Depois que olha aqui na nomenclatura, né, na legenda geral, porque lá na 5444, não sei se vocês lembram aí, né? Eu não tô aqui com ela aqui para. Tem um interruptor, por exemplo, que ele parece uma alavanca aqui, né? Você tem aqui a simbologia dele aqui, né? Você tem a alavanca, basicamente, e aí eles colocam um pontozinho aqui, achurado aqui, né? Como se fosse um palito de fósforo, né? Ou um mancho, uma alavanca daquela, lembra que as máquinas de Taito, né? Então pode ser isso, pode ser também, ó, uma circunferência com uma letra. Quando é uma letra, é uma tecla simples. Quando ela é cortada no meio, são duas teclas, aí vai aparecer duas letras, A e B, né? Se ela for cortada em três partes aqui, né? Vai ser o quê? Tecla A, tecla B, tecla C. Então tem essa diversidade. O importante é o analista, né, ou quem faz o projeto, elaborar a legenda aqui, ó. A legenda das simbologias, embora, né, ela seja, ela faça parte da NBR 5444, a gente tem, né, que ela tem várias significâncias, vários signos, né, vários símbolos para uma mesma, né, para um mesmo atributo, né, que é o interruptor, no caso. Pode ser uma circunferência, pode ser uma alavanca. Então, o ideal é a gente olhar isso. Então, o projeto elétrico basicamente tem as legendas, tem algumas notas aí, né? Por exemplo, deixa eu pegar essa nota aqui, ó. Olha, medições agrupadas. Medição agrupada, ó, que eu tenho vários medidores aqui, ó. No caso desse posto, eu tenho a loja,
a loja de conveniência, né? O posto em si e a oficina, né? Da troca de óleo aqui, ó. Tem uma entrada geral e dois medidores, ou seja, dois, entre aspas, relógio, né? Não fala isso, não fala, dependendo pro profissional que vocês falam relógio, né? Eu falar, não, relógio é o que está aqui no braço, né? Então, independente, né? Independente disso aqui, isso aqui esse consumidor ele pega energia direto da baixa tensão aqui, ó, na planta de situação aqui, ó, mostra o perfil urbano aqui, ó o lote onde fica esse posto, aqui, ó, o poste, aí, ó, poste da rede em baixa tensão, né, da concessionária. Esse aqui estava falando que era da Celg, né, a seção circular, quer dizer que aquele postezinho redondinho, né, é o circular, né, que é o pessoal chama aí de bolacha Mabel, né. Olha, número, aí esse número aqui é o quê? É a matrícula, né? A matrícula ou o ID do poste. Então, todo o projeto elétrico, seja ele predial, industrial, ele tem que ter essa planta de situação aqui, evidenciando da onde que é o ponto de entrada aqui, ó. Aí ele mostra que, ó, vem direto da rede de baixa tensão, ou seja, ele não tem a necessidade de um transformador próprio, né? Por isso que eu falei, cargas baixas. Ah, professor, mas você está fugindo aí. Que carga baixa é essa aí? Qual seria o valor, né? A referência? Não tem lá na NR10, professor, que acima de 75 quilowatts, né, de potência, o transformador, né? Você já precisa o quê? Elaborar o prontuário das instalações elétricas. Não tem isso lá na NR10? Ou seja, existe um valor de referência. Valores acima, né? O transformador acima desse, 75 ao de 112,5 kV, né? Então, a partir de 112,5 kV precisa elaborar, né, o prontuário das instalações elétricas, que são os projetos, os diagramas, né? Os treinamentos dos funcionários aí, dos eletricistas, seja de distribuição, seja eletricista predial ou industrial que presta serviço para essa, né, essa empresa aí, se for o caso, né? Então, esse valor aqui, ó, toda, aqui, ó, no caso da concessionária local, é essa tabela aqui, ó, tabela 1, né? A tabela 1, ela fala de características, né? O professor deve ter comentado com vocês, né? Ele fala das características do consumidor. Que características são essas? Aqui, ó, M de monofásico, ou seja, ele tem apenas uma fase. O B significa bifásico. O T significa três fases, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que cada vez, ó, a cada característica aqui, ó, chega a um ponto que existe um teto para você ser monofásico, né? A carga até 12 mil watts de potência, eu posso ser monofásico categoria 3, ou seja, com um disjuntor monofásico de 60. Olha o categoria 2 aí, monofásico de 40, e o categoria 1, ó, o M de monofásico 1 quer dizer a carga, né, limite a que ele consegue energizar, né, o somatório de todas as cargas. Quando eu falo cargas, né, eu falo de iluminação, eu falo de ponto de força geral, eu falo de ponto de força específico, tipo chuveiro, né, que é o mais clássico aí das instalações prediais, né? Então, e a partir dessa característica aí, mono, bifásico, estão vendo que está aumentando aqui a potência, né? Quanto maior a potência, chegando até o nível T5, inclusive existe um transformador de 75. É porque, assim, a certeza que a gente tem, né? Como dizia um avô meu, é da morte, e que a malha de distribuição de energia ela vai aumentar. Como assim, professor? Vamos pegar aleatório aqui. Vamos pensar na década de 70. Na década de 70, né, a malha urbana era muito menor do que a que é hoje, em 2000. Eu ia falar 2027, ó, eu tô no futuro, sou flash agora. Em 2023, né? Então, a certeza que a gente tem é que ao longo do tempo,
essa malha de distribuição ela vai crescendo. Por quê? Porque, né, as pessoas em 1970, que nasceram em 1970, hoje já são adultas, né? Então, provavelmente elas moram em uma, né, residência, ou elas compraram casa, ou elas alugaram. Então, essa malha de distribuição urbana, ela vai aumentar. Por quê? Porque eu vou ter mais pessoas, eu vou ter mais o quê? Demanda por energia elétrica, né? Mais empresas, né? Mais empreendimentos. A malha urbana, ela está crescendo, né? O fenômeno, lembra lá da geografia, o fenômeno de conurbação, que é o que você tem dois municípios se encontrando, né? Por exemplo, aqui em Goiânia, a gente tem, né, a Goiânia, que é o município aqui principal, nós temos Aparecida de Goiânia, nós temos Trindade, nós temos, que já está chegando bem próximo aí, Senador Canedo, né? Então, vão criando-se, até tem aquele meme, né? Ah, aqui é Goiânia, né? Ou é Trindade? Ah, não, aqui nós estamos morando no NEM, né? Nós estamos morando na intersecção, nem Goiânia e nem Trindade. Então, a certeza que a gente tem é que a malha de distribuição ela vai aumentar, né, em função da demanda por mais energia, né? Novas residências, novos empreendimentos comerciais, empreendimentos industriais aí. Então, esses consumidores aqui, inclusive, eles podem aumentar. Se eu não me engano, se não me falha a memória, até 2004 existia até o categoria T4. Existia só até esse aqui, ó, que é trifásico com disjuntor de 100. Acima dele, eu já tinha que o quê? Fazer uma liberação, pedir uma liberação de carga, em função, né, de eu ter uma carga elevada, ou seja, muitos equipamentos, ainda mais se eu for industrial, né? E essa demanda aí você, dentro, né, do projeto lá, dentro do dimensionamento, você vai escolher, né, em conformidade com a NTC 05, o transformador que mais se adequa, né, que mais, sempre a gente pega o limite superior, né? Vamos abrir aqui a 05, porque até então, né, a gente viu como se diz, a gente fez o overview aqui. Vamos pegar a 05 aqui, que eu já deixei até copiado aqui. Vamos colocar elas em paralelo aqui, para a gente conseguir apreciar as duas ao mesmo tempo. A tabela 1, que é para trifásico. Então, ó, cheguei nesse teto aqui, ó. Aí antigamente, ó, chegava aqui no T4. Aí acima do T4, vocês estão vendo aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Inclusive, ó, a partir do trifásico aqui, eles já mostram na tabela aqui a referência não apenas em quilowatt, mas em kilovolt ampere, né? A potência aparente, ou seja, eles já estão considerando as perdas, né, que ocorrem em função de fatores de potência, né, próximos de zero, que são péssimos, né, que injetam energia magnetizante. A gente vai ter uma matéria mais para frente, inclusive a gente vai seguir, né, um cálculo, né, o cálculo que foi elaborado pelos procedimentos de rede da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, existe um cálculo padrão aí, uma fórmula em que a gente consegue, né, dimensionar, né, verificar o fator de potência e, inclusive, né, se você não corrigir, você paga encargos, né, em cima dele, né? Então, ó, antigamente chegava no T4, você já precisava o quê? De uma liberação de carga, ou seja, para ter um transformador, aí esse transformador ele vai ficar onde?
vai ficar aqui nas dependências da unidade consumidora. Até então, né, até a carga, né, hoje em dia, né, até a carga T5 aqui, né, você utiliza o transformador que alimenta essa malha de rede urbana aqui, né, que a função do transformador de rede, ele não é só alimentar o cliente, mas é ele converter, né, do primário, ele pega lá da rede 13.8, cada fase 7.000, né, na casa aí de 7.900 volts, né, cada fase, e aí converte, né, numa ligação triângulo, converte ela para estrela 220, que é o nosso caso aqui em Goiânia, aqui, né, Goiás, né? Então, a função dele não só é alimentar a rede, mas de converter, né? Porque imagina se a gente utilizar com nossos equipamentos a rede de média tensão, né? A rede 13.8. Os equipamentos vão torrar, né? Inclusive, você não vai nem conseguir ligar, porque o campo eletromagnético ele vai dar uma indução e aí você já vai ser eletrocutado só de chegar próximo do cabo, né? Então, ela não é próprio para utilização de energia, né? Então, a função dele é converter para o nível de tensão em que os equipamentos consigam funcionar, né, sem queimar, e alimentar a malha, né? Ah, professor, mas industrial, eu duvido que a rede industrial aí, ó, ela deve utilizar essa média tensão. Ela utiliza, mas é igual eu falei, para converter para baixa tensão. Todo cliente, seja ele de baixa, de média, né, que tem um transformador, quando eu falo média, né, que tem um transformador, no final das contas, os seus equipamentos são energizados com a tensão da baixa tensão. Se for monofásico 220, vai ser só com 220. Se for bifásico, vai ser, né, os 220 vezes a raiz quadrada de 3, que dá aproximadamente aí, dá um pouco mais, mas os programas aí colocam 380 volts. Se for três fases, aí vai ser 380 vezes a raiz de 3, que dá 656, mais ou menos, mas os programas aí, eles aproximam para 660 volts. Então, ou, né, seja você residencial, industrial ou predial, né, ou comercial, desculpa, você utiliza, né, ou 220, ou 380, ou 660. Agora, se você for 110, ou você utiliza 110, 220 ou 380. Então, independente, sempre, todo consumidor, se ele tem uma carga grande ou pequena, ele vai utilizar a rede da baixa tensão. Então, pessoal, aproveitando aqui, o que que eu pensei, né, para essa penúltima e a última aula de vocês aí para fechar, né? Além de corrigir, né, eu não sei se tem ainda correções para fazer, né? Eu não verifiquei ainda. Mas assim, a gente fazer um overview, né? Eu deixei aqui uma apresentação pronta aqui, os elementos, né, de projeto elétrico que a gente encontra. Eu vou só pontuar aqui, e daí eu estava pensando para a última aula, para a gente fechar com chave de ouro, nós fazemos alguns cálculos, né? Inclusive, eu deixei não, né? Ainda não postei. Eu tenho aqui um memorial de cálculo para projeto predial, em conformidade com os critérios da NBR 5410. Curiosamente, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Não, não pus não, mas depois eu coloco. A NBR 5410, ela tem uma espécie de um cálculo. Eu vou fazer um spoiler aqui, ó. Até deixei ele aqui, ó, memorial de cálculo. É o seguinte, um projeto predial, a maior dificuldade dele é você o quê? Você dimensionar as cargas desse cliente, né? Eu já morei em residência que tinham poucas tomadas, né? E aquela história, se ele é residencial e se ele é para aluguel, o que que vai ter? Ah, professor, vai ter provavelmente uma geladeira. Não, isso é verdade. Provavelmente um chuveiro. Isso é verdade. Lá em 1900 e Guaraná de rolha, ou seja, muito antigamente, só existia uma marca de chuveiro, seja rico, pobre, bilionário, Bill Gates aí,
só utilizava uma única potência, que é a potência de 4.400 watts. Hoje em dia, o pessoal, se não me falha a memória, uma vez a gente fez um laudo para um cliente residencial, só que era num prédio, né? Daí ele comprou um chuveiro, acho que ainda era Corona ainda, porque a Hydra comprou a Corona. Paz, era um chuveiro que ele parecia aquela nave da Star Trek. Eu tinha a impressão que ele ia fazer dobra espacial. Quer ver, ó? Aí a potência dele era bruta. Eu já tive até um chuveiro desse aí, mas eu não aguentei, não. Meu bolso. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. Se não me falha a memória, que antigamente só tinha esse. Era 4.400 e acabou. Eu tenho uns manuais aqui que eu escaneio. Ah, achei aqui, ó. Eu vou até copiar, porque geralmente, pessoal, quando ainda a parte residencial é a parte mais negligenciada do mercado, porque geralmente ninguém quer gastar muito com residencial, principalmente o dono do empreendimento que utiliza ele, né, para aluguel, né? Ou seja, tem até um termo aí em construção que o pessoal fala, eu vou construir isso aqui no osso. No osso quer dizer que eu vou utilizar o mínimo e os elementos mais baratos na instalação. Só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a Space Power da Corona. Hoje em dia é a Hydra, né, que era uma marca, né, mais de luxo mesmo, essa Hydra. Aí a Hydra comprou a Corona, né? Hoje em dia esse mesmo modelo ele é da Hydra. Então, tá vendo? Ó, parece aquela nave da Star Trek, ó. Parece que ela vai fazer dobra espacial aqui, ó. Olha só a potência aqui, ó. Pira, ó. Em tensões aqui, ó. Tem esses três modelos aqui, ó. Tem esse modelo aqui para o 110, né? Que tá 127 volts, né? É um dos erros que ocorre aí também, né? Ó, 127, ó. A potência. Aí lembra, ó, todo chuveiro tem o quê? Aqueles mais antigos. A gente tem aqueles. Minha mãe chamava até a posição pelar frango. Tinham três. Ó, e tem esses modelos aí. Isso aqui é quando você compra a resistência aqui, ó. Ó, tem esses modelos aqui mais simplão, né? E tem, né, geralmente são três temperaturas, né? E olha que esse modelo aqui, ó, ele é mais elaborado aqui, ó. Tem esse aqui com a potência de 5.500, esse outro é 640 ou 6.000, desculpa, 6.400. Olha esse daqui de 7.500. Se não me falha a memória, era maior. Era um modelo desse aqui, era um modelo com uma potência maior. A diferença, ele tem tipo uma vareta aqui, ó, por exemplo, se você pega um chuveiro desse aqui, você está tomando banho e você troca a temperatura, o que que acontece? Ele provavelmente ele vai queimar, né? Porém, tem alguns modelos que ele tem o mesmo design, igual esse daqui, ó. A resistência fica nessa câmara aqui, ó. Aí existe alguns modelos que ele tem essa vareta aqui, aí é só para você alcançar, né? Aí quando ele tem essa vareta aqui, você consegue mudar o valor da resistência mesmo com o chuveiro ligado e ele não queima. Ele já foi, né, construído, né, para isso. Então esse modelo aqui só desligado que você pode mudar a temperatura. O outro que vem com a vareta ele é um pouquinho mais caro e você pode, né, mudar a temperatura aí utilizando ele, né? Então, e se não me falha a memória, ele era o modelo que estava lá era desse com a vareta aqui, ele chegava na casa de quase 10.000 watts de potência. Só a título de comparação aqui, pessoal.
Olha só, o categoria M1 já é metade da carga desse daqui, ó. Quer dizer, do 10.000 que eu tô falando, né? Olha, ó. M1 é 5.000, ó. M2 é 9.000. E daí, nesse prédio, se eu não me engano, ele tinha 6 andares. É que esse prédiozinho tem um setor aqui perto, chama setor aeroporto. Aí eles têm vários prédios, assim, de 6, 4 andares, né? Tem alguns, né, de, sei lá, de 17, de 20, né? Mas tem bastante deles. Aí o que que aconteceu? O pessoal, com certeza, não era um eletricista de verdade, ele devia ser o famoso Zé Pica-Fio ou Zé Faísca. Aí ele fez a aprumada do prédio com, lá na medição, por exemplo, vamos pegar, vamos pegar esse aqui, ó, o T4, que é um cabo de 35 milímetros aqui, o ramal aéreo. Então, lá na medição, realmente, né, chegava o cabo, por exemplo, né, o de 35. Daí, quando ele saía aqui da alvenaria aqui, ó, aí vem no ramal aéreo, né, ó, vem aqui pelo isolador rodando aqui, ó, desce aqui, lá na medição aqui, ó, o pessoal chama de boneca aqui, né, aí vai, vem aqui, ó, aí a gente tem o quê? O, ele sangra o cabo aqui, coloca o DPS, né. Esse daqui, né, desde 2002, se eu não me engano, é 2004, já tem essa norma aqui, porque antigamente o pessoal colocava o barramento de neutro e o barramento de terra separado aqui na medição geral, né? Hoje em dia, o pessoal utiliza o sistema TNCS, né, que você tem uma barra única, né, que é o BEP, né, o barramento de equipotencialização, que ele já está ligado direto numa haste de aterramento, né, no mínimo uma, né, dependendo aí do tipo de consumidor. Vocês estão vendo, ó, que o neutro, ó, ele está o quê? Interligado no BEP. Então, o neutro ele está aterrado já aqui na medição. Aí, dentro né, nos outros consumidores, né, tipo aqui no posto e na loja, você já tem, né, barramentos de neutro e terra separado. Então, o TNCS, ele é junto, o neutro é junto com terra, ó, a vista aérea aqui, ó, a caixa de inspeção do aterramento aqui, ó. Nesse caso, ele tem três hastes aqui. A haste que fica na caixa de inspeção e as outras que ficam enterradas aqui, né? Só que é o perfil daqui da haste tipo cantoneira aqui. Então, ele, ele compartilha aqui, ó, o BEP aqui, ó. Então, o que que aconteceu? Passando dessa parte aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui na medição. Aí vamos supor, e ele morava no sexto andar, lá no, acho que era 4 por andar, se não me falha a memória. Então, ó, vem aqui, passa pela medição, né, borne superior, entra na mufla, né, aí passa na medição, né, no relógio, né, do cliente lá, né. Aí daqui ele sobe a chamada prumada, né, a prumada do elétrico. Aí lá, aqui, ó, saindo aqui, ó, desse eletroduto aqui, ó, que aí ele vai literalmente para as instalações, ele sobe na prumada para chegar lá no apartamento lá do sexto andar. Aí esse cabo já não era o de 35, por exemplo. Ele colocou lá um de 6 milímetros. E por o chuveiro ter, né, essa potência, eu sei que era praticamente 10.000 watts, né? Então ele todo feliz comprou lá, a mulher dele achou uma beleza, uma graça lá. E daí ligaram esse chuveiro. Aí, como o eletricista lá, né, fez a instalação mal feita, a prumada ela queimou, ela sapecou todinha na hora que ele ligou o chuveiro na temperatura máxima, na normal aí, né? E daí foram verificar, né, por que que o chuveiro, né, inclusive o chuveiro queimou, a resistência queimou aí, e o prédio ficou sem, alguns apartamentos ficaram sem energia. Os apartamentos que utilizavam a mesma fase do apartamento do sexto andar, né, que aí você vai distribuindo.
você vai fazendo o quadro igual esse daqui, ó, que é chamado de equilíbrio de carga aqui, ó. Aí você pega, né, os consumidores, você faz lá uma conta, o programa ele faz isso automaticamente, né? Aí ele faz um balanço de carga, por exemplo, aqui, ó, fase A, eu tenho 14.021 watts, né? A fase menos carregada, na B, eu tenho 14.475, e a C, que é a mais carregada dos circuitos, né? Tem 14.900. Mas observe, né? Como diz lá aquele professor lá de matemática, perceba, né, que a fase mais carregada é a fase C aqui, né? Então, se você for colocar mais um consumidor, né, provavelmente você vai escolher a fase A, né, para trazer o equilíbrio de cargas, né? Porque o sistema é trifásico, porém o disjuntor ele tem só uma alavanca, então ele vai desarmar todo o circuito. Mas as fases, né, que estavam sendo compartilhadas nessa prumada com cabo com a bitola reduzida, né, elas foram todas queimadas. E daí todos os clientes, né, do prédio que compartilhavam essa fase, eles ficaram sem energia, né? Ou seja, foi, né, ó, qual que foi o resultado lá do laudo, né? Foi o executor da obra, né, que provavelmente, né, o nome, igual eu falei, o apelido dele provavelmente é Zé Pica-Fio, né? O executor da obra que fez economia na base da porcaria, né? Ele, literalmente, isso acontece muito em obras, né? O pessoal, na prumada aqui, onde está escondido, né? Até aqui, eles colocam a bitola exatamente no valor de projeto, beleza, bonitinho. Chegou aqui, ó, desceu esse eletroduto aqui, ó, ou seja, não está na vista de ninguém, faz lá um jump lá e colocam uma bitola bem menor para economizar. Então, infelizmente, pessoal, isso acontece. Vamos fazer o overview aqui. Se não der tempo hoje, próxima aula a gente faz e realiza alguns cálculos aqui, né? Igual eu mostrei, ó, esse memorial de cálculo aqui é porque a NBR 5410, ela parte do princípio que as cargas residenciais, elas são difíceis de ser dimensionadas, embora a gente saiba, provavelmente vai ter uma geladeira, provavelmente vai ter um chuveiro, né? Mas, assim, é difícil você dimensionar, né? Colocar uma carga, então, igual essa tabela aí da atual, da Equatorial, né? É uma tabela baseada em estatística. O pessoal, literalmente, eles pegaram catálogos aí, né, de equipamentos, as potências padrão, e fizeram média aritmética aí, ou média ponderada, e daí colocaram os valores aí. Existem tabelas aí, em toda concessionária de energia tem tabelas aí falando, né, de padrões de potência para chuveiro, para ar-condicionado, e está dentro do algoritmo que a gente utiliza para fazer os cálculos de projeto. Então, esse daqui, ó, é um cálculo genérico. Esse daqui, ó, para iluminação, ele é baseado no cálculo de área, né? E eu fiquei intrigado a primeira vez que eu vi isso aqui. Eu perguntei ao João de Oliveira, professor, aí por que que é, né? Aqui, ó, entre, né? Aqui, ó, a área é maior que 6 metros quadrados, né? Aí você vai escolher a iluminação, né? Aí você coloca aqui, ó, um ponto de carga, ó, de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, né? E um ponto de 60 para os 4 metros quadrados restantes. Então, eles criaram esse cálculo quando não existe padrão, ou seja, um cliente, por exemplo, residencial de alto padrão, ele inclusive tem um projeto de luminotécnico, ele mostra que vai ter sei lá, uma cuba, uma hidromassagem com a potência tal, até a iluminação, a decoração, ela segue um padrão, né, do pessoal lá que faz a decoração, né? Coloca lá um abajur, né? Do lado
a cama de casal, né? Do lado do homem, do lado da mulher, coloca interruptor paralelo, né? Ele faz toda uma personalização. Agora, quando é uma construção em série aí, eles criam esses cálculos aqui, ó, baseado. O de iluminação é baseado em área. O de ponto de tomada, olha, a tomada de uso geral é baseado no perímetro. Então, você faz o cálculo de área e existe um critério para você dimensionar a potência dos pontos de força, já em volt-ampere, né? Das dependências aqui. E existe um cálculo baseado no cálculo, né, de perímetro, né, para você colocar pontos de força de tomadas de uso específico, de uso geral, né? E de específico já tem os pontos certos, né? Se é ar-condicionado, é no alto, né? Se é chuveiro, é no alto também, né? Se é para forno elétrico, fica a meia altura numa bancada na cozinha e por aí vai, né? Sinceramente, né, da minha experiência aí, primeiro como projetista, né, só depois que eu dava treinamentos para o pessoal lá da NR10, CEP, né, treinamentos empresariais, né? Depois eu entrei na docência, né? O eletrotécnico, pessoal da engenharia elétrica, o pessoal da pós-graduação. Mas, assim, minha primeira experiência foi em projetos mesmo. E eu digo que esses cálculos aqui, ó, você só vê ele na faculdade ou no curso técnico. Basicamente, esse critério aqui de cálculo, quem usa mesmo é o programa lá, o Proelétrica, o CAD-Proj, né? Assim, basicamente, a gente arbitra para o tipo de unidade consumidora. Se for em casas populares, existe um cálculo padrão né, que a gente pode desenvolver, né? Agora, quando não tem critério, a gente usa esse que ele foi extraído lá da NBR 5410, né? Então, a gente fazendo um overview aqui, né? Essa introdução foi até um pouco longa. Deixa eu ver se dá tempo ainda de mostrar algo aqui. Então, pessoal, a gente tem, né, a visão, né? Eu já até deixei uns desenhos aqui, né? Que a gente tem aqui a medição, né? Tem um quadro terminal, né? A gente tem um ramal aéreo, né? Aí, basicamente, né? Em projetos prediais comuns aí, a gente pega direto aí da baixa tensão, né? Então, é, esse seria um overview aí. A gente passando aí pela simbologia aqui, ó, no caso, ó, que a gente vê lá no 5444, esses símbolos aqui, né, para facilitar. Mas a gente tem o quê? A gente tem o símbolo e a gente faz associação, né, desse símbolo com o equipamento, né, que equivale a ele, né? No caso aqui, ó, vamos pegar pegar aqui, ó, igual o chuveiro, né? Geralmente, ó, os pontos de força para chuveiro, diferente do que muita gente utiliza aí, eu já vi essas casas populares aí, até condomínio de um certo padrão aí, né? Um padrão até classe média, né? O pessoal colocar a tomada de 10 amperes. Isso é harame, como dizia naquela novela lá, não, não dá. Piorou aquela, assim, a de 10 é pior, né? A de 20 amperes também não ajuda muito, não. Porque igual eu mostrei aqui, ó, imagina, ó o disjuntor. Imagina se a gente for usar uma tomada de 20 amperes, né? Sendo que o disjuntor aqui, ó, para vamos pegar esse de 220 que está na nossa realidade aqui, ó. A de maior potência é um disjuntor de 35. O que que adianta você pôr um disjuntor de 35, sendo que a tomada, né? Aí geralmente o pessoal compra aquela tomada vermelha, né? Aquela tomada tem a vermelha 20 amperes, né? Tem o macho e tem o fêmea. Geralmente o pessoal compra o macho e o fêmea e interliga. O ideal é você utilizar esse conector que eles chamam de Sindel, né? Que você conecta literalmente.
a fiação diretamente uma na outra, né? Se você usar uma tomada padrão 10 amperes, essa tomada vai derreter, com certeza. Se você utilizar uma tomada padrão 20, né, ela também vai derreter, porque o disjuntor é de 35, a corrente extrapola os 20 amperes. Vocês entendem, pessoal? Vou aqui, ó. Vou pegar uma vistoria que eu fiz de um cliente aqui, ó. Tomadinha de 20 amperes, ó. Olha aí. Olha a beleza dessa tomada, ó, toda torrada aí. Deixa eu pegar um melhor frame dela aqui, ó. Aí. Tomada de 20 amperes. Em o quê? Aí, chuveiros que tomada de 20 amperes em chuveiro que tem potência o quê? Acima do 20, ó, 35. Olha esse daqui, ó, 50 amperes. Vocês estão vendo a incongruência, né? Então, é um conector de força, é o conector Born ou Sindel que eles chamam, de cerâmica. É o ideal para ser utilizado aí. Pessoal, tá chegando próximo aí do horário, deixa eu fazer um registro aqui. Então, essa aqui é a penúltima. Na última aula, eu já vou entrar direto aqui, né, é porque eu fiz até essa introdução, como a gente, né, a primeira vez que a gente está lidando aí, né, na aula. Eu faço esse overview na última aula e daí a gente faz um resumo de cálculo de projeto aí, né? Eu já vou direto no memorial de cálculo, daí a gente vai vendo o que que foi feito, né? Como é que você faz essa aquisição de dados aí, né? Sem a gente utilizar esse cálculo, assim, parece que literalmente quem elaborou a NBR 5410 tirou ele da cartola do boné, né? Parece ser um cálculo nada a ver que foi tirado do nada. E literalmente, segundo um professor meu, ele também, a teoria dele é que eles tiraram inventaram lá, vamos colocar baseado em metros quadrados, baseado em perímetro. Aí, como perímetro, né, é os lados ali, aí você vai colocando as tomadas ali, os pontos de força, né? Vou só fazer o nosso registro rapidão. Na hora que o mouse some. Só um minuto aqui, pessoal. Adiantou muito, né? Só fazer um registro aqui rapidão. Ver se deu certo aqui. Não, beleza, deu para fazer aqui. Só então vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou parar a gravação e a gente se vê aqui na próxima aula, né? Assim como eu expliquei para vocês. Ou né, nesse mesmo horário aí, no horário das 20 até as 21, né? Ou na quinta-feira, eu vou dar uma olhada aí para compatibilizar, né? Ou eu acredito que na sexta-feira vai ser melhor. Que aí eu vou poder atender vocês, hein, tá bom? Até chegar o outro tutor aqui. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima e última web aula aí de projetos elétricos prediais, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.